Uma associação deve ser administrada como uma empresa de capital aberto, com muitos sócios, com ações negociadas em bolsa. Deve seguir estritamente as normas de compliance e ter transparência. O exemplo dos dirigentes são responsáveis pela credibilidade e reputação de uma associação. Mas para que haja transparência, para que haja certeza de que os procedimentos estão sendo feitos de maneira conforme, é necessário a vigilância da execução da coisa certa. Comply, em inglês, significa agir em sintonia com as regras. Compliance, em termos didáticos, significa atuar absolutamente alinhado com as normas, com os controles internos e externos, com as diretrizes e as políticas da atividade. É assegurar que a associação esteja cumprindo à risca todas as leis, todas as imposições dos órgãos de regulamentação nos seus diferentes padrões que exigem. Isso significa atender exigências nas áreas da ética, nas áreas fiscal, contábil, jurídica, na área trabalhista, previdenciária, etc. Uma associação estar em compliance é estar de conformidade com as leis e com os regulamentos internos e externos. São alguns exemplos de atividades de compliance nas associações. A realização periódica de auditorias, o aperfeiçoamento do código de ética, o gerenciamento e o aperfeiçoamento da gestão de pessoas e o treinamento nas práticas de compliance, a detecção e avaliação de situações de fraude e dos mecanismos para evitá-las. E, finalmente, a preocupação na difusão, na disseminação e a valorização dessa atividade dentro da associação. Uma atividade muito importante de compliance nas associações é a verificação de como os recursos arrecadados estão sendo aplicados. Esses recursos têm que estar sendo aplicados nos objetivos da associação que o Estatuto estabelece. Se os recursos são arrecadados de uma forma compulsória, por alguma determinação legal, por uma determinação de uma lei, o rigor tem que ser maior ainda. A existência de um regulamento eleitoral democrático, que não restrinja candidaturas indevidamente, que permita o amplo direito de voto e o voto aberto, são condições importantes, relevantes, para que uma associação seja transparente. A não existência de fornecedores com privilégios, de colaboradores admitidos ou mantidos que são incompetentes, a existência de regras eleitorais democráticas que não restringam candidaturas indevidamente, que ampliem o direito de voto, que estabeleça o voto aberto, são condições relevantes, importantes para que uma associação seja transparente. A prestação de contas de uma associação deve ser a mais ampla e a mais visível possível. Deve ser divulgada por todos os meios. É preciso que se divulgue o que se está fazendo, o que se está recebendo e pagando. Uma prestação de contas de uma associação deve ser clara e fácil de ser entendida pelos associados e pela sociedade em geral. Quando a associação recebe um pedido complementar de informações, deve receber isso de uma maneira positiva, como manifestação de interesse pela associação, e deve atender da melhor maneira possível e prontamente. Uma associação que recebe recursos públicos ou recursos arrecadados de forma compulsória precisa ter mais cuidado, mais zelo
na sua prestação de contas, porque além dos associados, ela tem que prestar contas também para a sociedade de uma maneira geral ou para aquela parcela da sociedade que gerou os recursos que ela arrecada. Os desvios de natureza administrativa e financeira normalmente são desvios de finalidade. E os de natureza eleitoral são provocados por não desejarem a renovação ou para elegerem candidatos do grupo que está no poder. Eu começo citando as listas de adesão. Colhe assinaturas primeiro das pessoas mais simples até conseguir uma maioria que garanta a reeleição. Essa lista, já com a eleição resolvida, é levada para as pessoas mais lúcidas, mais esclarecidas, que gostariam de uma ação mais democrática e não terão. De natureza administrativa e financeira são os seguintes: utilização dos recursos da associação para pagamento de despesas e benefícios sociais, como por exemplo, seguros de vida, seguros de saúde, utilização de veículo para atendimento de necessidades particulares, de parentes ou de amigos, e o custeio de caravanas de representantes em eventos nacionais ou internacionais. Absolutamente desnecessário, porque bastava um ou dois representantes. Festas suntuosas, desnecessárias. O associativismo precisa de alegria, mas não precisa de suntuosidade. Outros exemplos de desvios, tanto de natureza administrativa e financeira como de natureza eleitoral, são citados na cartilha desse modo. Por que fazer a coisa certa e mostrar para quem tem interesse em conhecer? Além de ser uma obrigação de um bom dirigente, é indispensável para obter os resultados esperados, para promover uma boa imagem da associação que vai ajudá-la a conseguir mais associados, a conseguir mais parceiras e apoiadoras que deem sustentabilidade financeira e ajudem na perenidade. O comportamento, o exemplo dos dirigentes são responsáveis pela credibilidade e reputação de uma associação em primeiro lugar. Mas para que haja certeza da transparência e de que os procedimentos de uma associação estão conformes, é necessário a vigilância, a cobrança da coisa certa. Manuais de procedimentos, códigos ajudam, mas não são suficientes. O engajamento da diretoria e da maioria dos associados garantirá que os procedimentos serão seguidos, que haja transparência e que a associação tenha sucesso. Para saber mais sobre esta e outras formas de melhorar a sua associação, acesse o nosso site, as nossas mídias sociais e vejam gratuitamente nossos vídeos e cartilhas.